Muito bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos aqui nessa nossa live para conversarmos um pouco sobre o relatório anual de 2023 da CACI. O objetivo aqui é a gente explicar um pouco mais sobre o relatório que já foi publicado no dia 27 de abril, 27 de março, e vai passar por votação a partir da semana que vem. Então, esse relatório é um relatório completo, um relatório grande, com mais de 150 páginas, e ele contém todos as demonstrações contábeis, financeiras da CACI, tem uma análise econômico-financeira também, e também os principais atos de gestão do ano passado. Estão convidados para esta live, é livre a participação de todos os associados da CACI, foi feita uma ampla divulgação através de todos os canais de comunicação da CACI, como e-mail, Instagram, todas as redes sociais, e também pelo app. Esse relatório, antes da sua publicação, ele passou por avaliação de auditor independente, também passou por uma avaliação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da CACI, onde participam representantes eleitos pelos associados e também representantes indicados pelo patrocinador Banco do Brasil. Estão aqui presentes para conversar um pouco mais, então, sobre esses dados da CACI de 2023, representando a diretoria executiva, o presidente Cláudio Said. Também estão presentes aqui o diretor Hugo Brandão, diretor de Finanças e Administração, e representando a diretoria de Plano, Saúde e Relacionamento com o Cliente, diretor em exercício, Dailton Ataíde. Bom, antes de começar, só informar que essa reunião é no formato de live, portanto, está disponível para todos o registro de perguntas e respostas, né? Então, vocês podem ir colocando as dúvidas que tiverem sobre as informações do relatório. Ao final da apresentação, nós teremos alguns minutos para responder essas perguntas para todos. Eventualmente, o que não puder responder, depois entraremos em contato, por isso é importante quem quiser e puder se identificar na hora de registrar a pergunta, depois facilita para darmos o retorno. Então, para começarmos a apresentação, eu vou convidar aqui inicialmente o presidente Cláudio Said. Bom dia a todas e a todos. Acredito que estejam me ouvindo. Peço aí só um sinal de positivo aí do Hugo, que eu estou vendo aqui na tela. Ok, obrigado, Hugo. Obrigado, Dailton. Para esclarecer para os colegas e as colegas, eu estou em São Paulo, aqui da fazenda da CACI São Paulo. O Hugo, Dailton, De César, o Lisiane estão em Brasília, na nossa sede. Tá? Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos a essa reunião, a esse encontro tão importante para a gente, lembrando que estamos a cumprir um dispositivo do nosso estatuto que estabelece que no mês de maio a CACI anualmente tem que levar aos seus associados o relatório do ano anterior. Né? Então, assim, estamos trazendo o relatório de 2023, né? Que vai ser colocado em votação a partir da segunda-feira, dia 6, né? Com o objetivo de apreciar a integridade e a correção das contas da CACI apresentadas no relatório e, de maneira bem sintética e simples, o que faremos todos nós associados é verificar se as contas apresentadas no relatório 2023 correspondem à realidade do que aconteceu na CACI no ano passado. Né? A gente sempre aproveita para fazer uma leitura das questões estratégicas e dos movimentos que a CACI vem fazendo no sentido de atingir o seu objetivo, que é cuidar da saúde das pessoas. Nunca é demais relembrar que esse é o objetivo
da CACI, cuidar da saúde das pessoas. E a gente leva isso muito a sério. Vamos então aqui para a apresentação dos nossos slides, Lisiane, você me ajuda aí. Em primeiro lugar, vamos falar da nossa população, vamos ver como é que estamos nessa posição. E aí vocês veem a nossa composição por planos e a nossa distribuição por região. A CACI é a maior operadora de autogestão em saúde. Ela é a maior, ela é a melhor, a mais bem estruturada, tá? E é também a mais longeva. Basta lembrar que completamos em janeiro deste ano 80 anos, tá? Um feito extraordinário para a comunidade de funcionários do Banco do Brasil. Na primeira, no lado aí da composição por planos, a gente vê que 63% da nossa população, esses 588 mil participantes, é plano de associados, 372 mil participantes. Quer dizer, o plano de associados continua sendo o carro-chefe da CACI. Tá? O CACI Família tem 32%, 192 mil participantes. O CACI Essencial, 15 mil. E o CACI Vida, 8.633. Um restante aí de funcionários da CACI, 552. Tem alguns funcionários da CACI que estão alocados no outro plano aí, mas basicamente é isso. Importante, CACI Família tem perdido ao longo dos anos, população, tá? Já há bons 10 anos. Em 2023, a gente conseguiu reduzir a proporção dessa perda e compensá-la com um incremento no CACI Essencial e no CACI Vida. Portanto, a gente pode classificar como bem-sucedida a estratégia de criação dos dois planos, CACI Essencial e CACI Vida, como alternativa para quem não queria ou não conseguia permanecer no CACI Família, que tem um preço mais elevado. Tá? A gente pode classificar como exitosa essa estratégia de lançamento desses planos, porque eles estão compensando, tanto a perda do CACI Família se reduziu, quanto o aumento do CACI Essencial e do CACI Vida compensaram essa perda. Tá? A distribuição por região nossa, da população, ela segue quase que 100% a distribuição de população do país. A exceção é o Centro-Oeste. O Centro-Oeste pula, no caso da CACI, o Centro-Oeste pula na frente do Sul e do Norte. A população brasileira, o Centro-Oeste é a região menos populosa. Mas aí ela dá um pulo e vai para terceiro lugar. Provavelmente isso aí, provavelmente não, com certeza é o efeito Brasília. Concentração muito grande de funcionários do banco em Brasília faz elevar a nossa população no Centro-Oeste, ultrapassando a região Sul e a região Norte. Nos demais, a gente segue a distribuição da população brasileira. Detalhe, lá em cima, 250 mil participantes dos convênios de reciprocidade. Eu faço questão de enfatizar. Isso é importante para a CACI. Isso é uma alternativa de melhor utilizar a rede da CACI, tá? Trazendo resultado para a CACI, porque os convenientes, as empresas convenientes contribuem, pagam para a gente uma taxa de administração que, na verdade, o aluguel da estrutura e da rede da CACI, e isso rendeu, acho que 50 milhões no ano passado. É correto, Hugo? Confere? Um pouco menos que isso, 42, 43 milhões. Perfeito. Então, é importante. Se nós incrementarmos a quantidade de vidas no convênio de reciprocidade, nós não precisamos aumentar a nossa estrutura, porque ela é suficiente para dobrar essa quantidade de vidas, nós apenas vamos aumentar a nossa receita, e é uma receita que é direcionada para o plano de associados, porque o plano de associados é o dono da rede, o dono da estrutura da CACI. Vamos lá, Lisiane? A nossa população por faixa etária, esse detalhe é importantíssimo e a gente precisa tratar disso com muito cuidado e com muito carinho. A população da CACI, sim, é bastante envelhecida em relação a outros planos de saúde. 31% da nossa população tem mais de 59 anos. Qualquer operadora de mercado estaria arrancando os cabelos com essa taxa de
de população acima de 59 anos. A CACI não o faz porque ela entende seu papel. E o fato de termos uma população 31% acima de 59 anos, significa que sim, a nossa estratégia de cuidar das pessoas está sendo bem sucedida. E quanto mais nós tivermos nessa população aí, vocês veem do lado direito os 59, um extrato por idade, quanto mais gente a gente tiver aí, melhor para nós, significa que estamos vivendo mais e melhor. Tá? Então, nós temos aí, do lado 59 a 70 anos, 55% desta população acima de 59 anos, tá? E o detalhe lá embaixo, com mais de 100 anos, 163 pessoas. A CACI é, dentre todas as operadoras do país, a que tem o maior percentual de pessoas com mais de 100 anos por cada 10 mil participantes. Tá? O mercado está na faixa de 1,40, da CACI está acima de 2. Tá? E mais um detalhe aí interessante, de 2013 para 2023, a nossa população acima de 59 anos subiu de 20% para 31%. Tá? E isso, embora requeira mais resultados e mais recursos, é positivo, porque significa que estamos vivendo mais. Tá? Voltando para o lado esquerdo, tem o detalhe de populações, o extrato das populações por todas as faixas etárias. O que eu quero ressaltar apenas é que a gente teve em 2023 um pequeno aumento aí na faixa de 19 a 28 anos, por conta do ingresso de novos funcionários no Banco do Brasil e, consequentemente, na CACI. Podemos ir, Lizia. Bom, aí a parte importante da coisa, o perfil de saúde da nossa população. 29% da nossa população tem doenças crônicas. Tá? Isso, em que pese ser um fator possível de desequilíbrio para o plano, tá? Isso indica o caminho para nós. Vejam, está aí, ó, 7% tem diabetes, 19% tem hipertensão e 19% tem dislipidemia. Então, nós temos 119 mil hipertensos, 43.600 diabéticos. Tá? E a gente gasta, só com complicação da diabetes, 105 milhões. Tá? Então, em que pese isso ser um possível fator de desequilíbrio, isso mostra o caminho. Se nós investirmos em programas de atenção à saúde, nos cuidados com saúde, com esses grupos que têm essas doenças crônicas, a gente consegue melhor qualidade de vida e consegue administrar melhor as nossas despesas. Além disso, 3,4% tratam câncer, tá? Com 4.500 participantes. O maior é o câncer de mama, em seguida o câncer de próstata. Tá? O detalhamento está aí. Vamos adiante, Lisiane. Bom, como cuidamos de nossa população? Nós temos 65 clínicas CIS e 967 profissionais de saúde. Tá? E o detalhe, nós vamos continuar investindo nas clínicas CIS. Vocês vão ver um indicador mais adiante que vai mostrar bem a eficácia delas. O fato da CACI continuar investindo em clínica CIS, tá? Não representará qualquer ônus para o equilíbrio financeiro, porque a clínica CIS se paga com aquilo que ela faz e com o impacto que ela tem no atendimento e na administração da nossa rede de parceiros. Tá? Então, a proposta já aprovada pelo Conselho Deliberativo e em andamento é que a gente alcance 99 clínicas CIS no país, entre clínica CIS mantida pela própria CACI e a clínica CIS parceira que está aí no quadro seguinte, que seriam se identificarmos parceiros que queiram trabalhar segundo a lógica da CACI, que passem a operar segundo a lógica da CACI, façam o papel das clínicas CIS. Não se trata de terceirização, é um credenciamento diferenciado, de alguém que vai trabalhar com os protocolos da clínica CIS sob acompanhamento da CACI. E isso é importante por quê? Porque nós não temos fôlegos num país continental para investir
em Clínica Si com recurso próprio. Então, a gente vai utilizar essa alternativa da Clínica Si parceira. Além disso, nós fazemos a telesaúde com atenção primária à saúde e a telesaúde com pronto atendimento, 24 horas. São duas pegadas diferentes. Tá? Na primeira, atenção primária à saúde, é a CACI fazendo a estratégia de atenção primária, de saúde da família, do profissional da CACI procurando com acompanhamentos estruturados e permanentes cada um dos nossos associados. No segundo caso, o pronto atendimento é o associado procurando a CACI quando ele sente uma necessidade. É um trabalho que vem sendo muito bem sucedido e é colocar na mão do associado, via celular ou via site da CACI, o acesso a um profissional de saúde. Tá? Vocês já conhecem, isso já se tornou bem conhecido da nossa população. Então, a gente caminha e cuida do nosso pessoal desta forma. Vamos avançar? Bom, como disse, a gente está trabalhando para aumentar o alcance das nossas clínicas CIS, e isso passa pela melhora, pela ampliação e pela colocação de melhores condições de atendimento e estrutura. Um item importante é que a gente já está com especialistas nas clínicas CIS. No passado recente, nós tínhamos somente clínicos e médicos de família, mas agora a gente já está com cardiologista, ginecologista, psiquiatra, endocrinologista e faltou um que a memória não lembrou aqui. Pediatra. Pediatra é fundamental, pediatra é importantíssimo que a gente tenha dentro das clínicas CIS. Então, a gente já está com essas especialidades básicas nas clínicas CIS, tá? E aí está a Clínica CIDF, Clínica CI Fortaleza, que foram recentemente inauguradas instalações novas. A Clínica CI Fortaleza, o detalhe é que ela é no espaço da ABB, dentro da ABB. Ficou muito legal lá a integração entre a ABB e a CACI. Tá? E o detalhe da Clínica CIDF é que ela já está atendendo aos sábados, com uma procura muito grande, muito bem sucedida. E na quinta-feira, ontem, a gente já conversou sobre expandir esse atendimento aos sábados para todas as clínicas CIS que nós vamos inaugurar ainda esse ano. Está aí embaixo, a Clínica CIS Copacabana, São Luís, Belém e São Paulo Sul. Na verdade, nós estamos transferindo as instalações atuais para instalações novas e mais adequadas. Tá? Vamos? Rede credenciada, importantíssimo isso aí, tá? Na minha opinião, foi uma grande conquista do ano de 2023. O quê? Nós tínhamos em dezembro de 22, nós tínhamos 27.500 credenciados. Fechamos o ano de 2023 com 29.838. Portanto, crescemos um pouco a nossa rede de credenciados. E fizemos isso porque existe o entendimento da diretoria atual e que a rede credenciada da CACI é o maior ativo não financeiro da CACI e que a gente devia interromper o ciclo de perda de credenciados que se instalou mais recentemente. Para dar uma ideia para vocês, em 2018, a CACI tinha 34 mil credenciados. Em final de 2022, ela tinha 27, então perdemos 7 mil. Nós não necessariamente vamos recuperar tudo isso, mas vamos continuar com a política de valorização da rede credenciada e dos credenciamentos. E ainda para o segundo semestre de 2024, está na pauta uma racionalização do processo de credenciamento, que hoje a gente tem que dar a mão à palmatória e dizer que o processo de credenciamento da CACI é lento e ruim. Então, a gente vai dar uma modificada nesse processo para torná-lo mais rápido, seguro e eficaz. Tá? Nós temos 1.840 assistência hospitalar, 13.000 clínicas, 2.600 laboratórios, 8.400 médicos e 3.800 demais estabelecimentos de atenção à saúde. Passando.
Faltou um detalhe que está lá na lâmina, eu não citei. 96% da nossa população assistida vive em cidades com rede credenciada. Então, nós temos ainda 4% que a gente não está alcançando e nós vamos focar esse ano, além de focar cidades do interior onde tem deficiência de credenciamento, a gente sabe disso. Vamos lá? Uso dos serviços. Aí vem coisas importantes. Exames ambulatoriais cresceram 6,24%, de 21 milhões para 22 milhões e 400. Tá? É um crescimento que é suportável, mas aí a gente sabe que tem alguns excessos por parte de prestadores de serviços que produzem exames para faturar. A gente está incrementando o combate a isso com inteligência artificial, porque a ideia é que a gente tenha prestação de serviço na exata medida da necessidade do nosso associado. As cirurgias cresceram de 356 mil para 371 mil, aumento de 4,19 dentro do padrão. E o detalhe lá à direita mais, internações hospitalares caíram 18%, de 86.900 para 70.700. Tá? É possível que isso seja fruto de uma política de controles mais eficazes e de investimento na atenção primária à saúde. Mais à frente vai aparecer um dado importante para justificar isso. Tá? É possível, mas a gente precisa de mais tempo para avaliar se, de fato, essa redução de internações, tá, tem a ver com o avanço da atenção primária e do trabalho das clínicas CIS. Vamos, Liliane. Aí aparece o dado que eu queria que seja colocado, eu já vou chegar nele. Mas olha lá, do lado direito, onde tem essa seta cor-de-rosa. 2022, 4 milhões de consultas. 2023, 4 milhões 068. De 4 milhões 020 para 4 milhões 068. O aumento é de 1,2%. Muito dentro de um crescimento possível, por aumento da população, por vencimento de algumas carências de alguns planos e outras situações, envelhecimento da população. Esse índice é bem favorável, porque não é elevado. Tá? O detalhamento está aí, 2 milhões e 500 mil consultas eletivas para 2 milhões e 652. Tá? Pronto-socorro reduziu de 772 mil para 549 mil, e isso verdinho, tá? Na cor verde, ó. 2022, 772 mil, baixou para 549 em 2023. E no amarelo, as consultas na clínica CI presencial, que foram 387 mil em 2022 e subiram para 661 mil em 2023. O aumento é grande na clínica CI. É bem possível, nós estamos avaliando tecnicamente, que esse aumento na clínica CI seja o responsável pela redução do atendimento em pronto-socorro e a redução do atendimento do pronto-socorro seja responsável pela redução de internações. Tá? E esse é o jogo que precisa ser jogado. Tá? Porque na medida em que a atenção primária avança, a gente tira dos ambulatórios e dos pronto-socorros quem não precisaria ir a ele e está indo por falta de alternativa. Tá? E que a gente sabe muito bem que quando chega no pronto-socorro, aumenta a internação, internações são feitas sem necessidade, a gente não consegue ter o controle pleno disso, nem a gente, nem nenhuma operadora de saúde. Tá? Então, a estratégia é que, com a telemedicina, com o aumento da atenção, do avanço da atenção primária e das clínicas CIS, a gente consiga evitar as internações desnecessárias. Tá? Não se trata de não fazer aquilo que precisa ser feito, mas se trata de impedir que seja feito algo que não precisaria ser feito e que é danoso para o associado. Uma internação desnecessária é absolutamente desconfortável e um risco para a saúde, e também é danoso para as finanças da CACI. Então, esse indicador, mais um pouco, a gente vai ver se ele se consolida, e aí sim nós poderemos dizer que estamos no caminho certo. Mais um, Lisiane. Os destaques da nossa atenção à saúde, tá? 26 mil associados cadastrados na assistência farmacêutica, com 55 mil
autorização de medicamentos. 5 mil participantes receberam assistência domiciliar, com 1.800, desculpem, é isso mesmo, 5 mil receberam e 1.800 estão com internação domiciliar. As terapias domiciliares, 8 mil participantes receberam terapias em domicílio, tá? Com quase, pode-se dizer, 2 milhões de atendimentos em domicílio. Tá? São números muito significativos. Passa. Vamos, Lisiane? Mais um. Aí um detalhe sobre transtorno do espectro autista, 4.177 participantes mapeados com diagnóstico de TEA e 583 mil atendimentos de TEA realizados. Aí cabe um esclarecimento importante. Ano de 2023, nós tivemos alguns conflitos localizados em relação à prestação de atendimentos de terapia seriada, não só TEA, mas outros, como psicologia e fisioterapia. E eu tenho que dizer para vocês, com muita clareza e com muita franqueza também, tá? Onde a gente fez ações de controle que consistiram em exigir que os prestadores de serviços apresentassem as guias do atendimento, tá? A gente sabia que ia encontrar situações de excessos e fraudes, pode até dizer isso. Por exemplo, nós detectamos, com nossa inteligência artificial, um prestador, não vou citar o nome, nem vou citar o estado, prestador com um único profissional fazendo 72 sessões por dia. Tá? E o mesmo prestador, um único paciente fazendo 438 sessões por semana, que dá mais de 40 sessões por dia num único paciente. Isso, gente, não dava para permanecer. Estava havendo excessos, a CACI precisa combater, então a gente exigiu a comprovação, alguns comprovaram, os que não comprovaram, a gente teve que reter os pagamentos, e aí deu alguns conflitos que é natural que aconteça quando a gente coloca a mão numa situação que está fora de controle. Tá? Gestão das internações hospitalares, em 2022, 78 mil internações acompanhadas, em 2023, 72 mil, 136 mil visitas beira-leito contra 110 mil em 2022, e o registro de 1.060 eventos adversos contra 806. Essa gestão de internações hospitalares é a CACI dentro de hospitais para acompanhamento das internações. Trabalho importantíssimo que a gente pretende incrementar e melhorar para 2024. Assistência a pessoas com deficiência, 1.342.000 atendimentos, incluindo consultas e terapias seriadas. Tá? E esse é um movimento que a CACI iniciou em 2023, muito importante, tardio, mas antes tarde do que nunca, a gente tem um olhar para essas pessoas, mas um olhar de inclusão e não apenas um olhar de atenção e cuidado. Passa, Lidiane, acho que tem mais coisa aí na frente sobre esse assunto. Saúde do trabalhador, do Banco do Brasil, isso é importantíssimo, são 96 mil exames ocupacionais realizados, 56 mil pessoas vacinadas contra a gripe, com a dose quadrivalente, 39 mil engajadas na plataforma de bem-estar e atividade física, 12 mil que usaram a plataforma de psicoterapia online e 2 mil pessoas que usaram a plataforma de telenutrição. Sobre saúde ocupacional, é importante dizer, a gente iniciou uma discussão com o Banco do Brasil no sentido de retomar o entendimento de que o programa de saúde do trabalhador é um programa de saúde, não um cumprimento de legislação. Pode ser cumprimento de legislação para outras empresas. Para o Banco do Brasil nunca foi. Para o Banco do Brasil foi cuidados com o programa de saúde. Eu tenho que dizer para vocês que nos últimos anos, pelo menos aí, período mais recente, tá? A saúde do trabalhador no Banco do Brasil foi vista mais como cumprimento da legislação, fazer os exames e ter os protocolos, do que como programa de saúde. Então, nós estamos nessa pegada de retomar o programa de saúde do trabalhador como instrumento de gestão da saúde. Vamos adiante?
Responsabilidade socioambiental, aí eu disse, falei lá do PCD, construção da política de relacionamento PCD com ampla participação social, 2.000 participantes nas 18 conferências estaduais realizadas em 2023 e mais 9 realizadas já em 2024. 151 colaboradores da CACI estão enquadrados como pessoa com deficiência, o que nos permite, nós estamos com 109% do cumprimento da meta legal. Nosso objetivo não é cumprir a meta legal, mas ela tem que estar cumprida. Tá? Em 2022, a gente estava abaixo da meta, a gente estava fora de enquadramento, dentro do que a legislação prevê. Em 2023, a gente fez um trabalho aí, melhorou, estamos com alguma margem de conforto, mas, repito, a nossa intenção é inclusão dessas pessoas, tanto dentro como colaboradores da CACI, como em relação ao nosso quadro de participantes. Iniciamos a construção da política de diversidade, equidade e inclusão, tá? E obtivemos na nota 6.4 na pesquisa Ethos de integridade, prevenção e combate à corrupção, aumentando a nossa nota, que em 2022 tinha sido de 4.8 para 6.4, pesquisa Ethos. Vamos, Ligiane, mais um? Agora encerrou minha parte, eu vou passar aí a fala para o Dailton, tá? Que vai falar em nome do diretor Flash, que está ausente. Tá? E eu só quero informar, eu não sei se você já informou da ausência do diretor Amaral, porque ele está com problema de saúde na família, ele ia fazer essa apresentação que eu fiz hoje, mas ele está com problema de saúde na família, ele teve que se ausentar. A gente apresenta aqui esse motivo da ausência dele. Eu não percebi que o De César tinha falado nisso e resolvi repetir. Vou passar a bola para Dailton e depois a gente pode voltar a conversar mais ao final. Dailton, é com você. Ok. Bom dia a todos. Vamos apresentar, então, a parte aqui da gerência, que afeta diretamente a gerência de planos de saúde e relacionamento com clientes, falando dos ingressos nos nossos planos, né? Em 2023, houve, o Cláudio mencionou no início, o ingresso de mais de 2.500 novos funcionários e seus dependentes, devido à posse no Banco do Brasil. E a CACI participou em todas as posses de forma presencial e virtual, para captar a adesão desses novos funcionários do banco, né? Porque a partir do estatuto aprovado em 19, a adesão à CACI agora é opcional, então a CACI precisa captar esses novos associados. Paralelo a isto, temos a oferta de 13 planos para nossos parentes até 4º grau e para ex-associados e associadas da CACI. Então, hoje temos o CACI Família, que é o mais antigo de todos, o Essencial, que foi lançado em 2021, e o CACI Vida, que foi lançado no decorrer do ano de 22 e 23. Hoje, a linha Vida soma 11 planos regionais nas principais capitais e cidades do país. O lançamento desses novos planos, e Cláudio mencionou isso na análise sobre população, traz esse resultado importante para a CACI de aumento de adesões e principalmente na queda dos parcelamentos de planos. Iniciamos nos últimos 10 anos uma perda de mais de 100.000 participantes dos nossos planos familiares, e com a oferta de planos com diversas faixas de preço, atingindo as camadas diversas do poder econômico dos nossos familiares, nós conseguimos dar opções para retenção e para também novas adesões aos produtos da CACI. A CACI até 2021 não tinha opção além do CACI Família, e isso foi um fator muito forte de perda de população, que está sendo mitigado agora em 23, e isso aparece fortemente nos nossos números, né? Isso é muito importante para a CACI, para sua sustentabilidade. E o resultado desse trabalho está aí representado. Esse quadro demonstra a comparação da taxa de evasão da CACI em relação à saúde suplementar como um todo. Não estamos falando aqui só de autogestão.
mas em todo o mercado de saúde suplementar, a CACI tem a menor taxa de evasão devido à sua capacidade de reter as pessoas que preponderantemente saíam dos nossos planos por falta de capacidade de pagamento. Agora temos opções o desejo de continuar com a CACI é muito grande. A nossa marca representa um grande diferencial em relação às demais operadoras. Passando um pouco para falar sobre a experiência do participante, tivemos uma evolução grande em 23 e houve um investimento forte da CACI no relacionamento com o seu participante, com o seu associado, com o seu cliente, né? Hoje temos uma plataforma que permite uma visão de 360 graus do participante. Então, seus pontos de contato com a CACI tem hoje um registro em sistema e dá muito mais condições, mais agilidade e para um atendimento mais assertivo e mais rápido para o nosso participante. Usamos a inteligência artificial para agilizar as autorizações. Então, a gente já percebe um valor agregado nessas autorizações, onde a gente reduz fila de espera, onde as análises que antes passavam por análise humana já podem ser criticadas de forma automática por uma inteligência artificial que é treinada e desenvolvida dia a dia para que seja cada vez mais efetiva, assertiva e reduza custos para a CACI e agregue valor para o participante que está precisando de atendimento. Então, essa eficiência está sendo percebida. Hoje, até o final de abril, a CACI já tinha acumulado mais de 40 mil autorizações concedidas de forma automatizada, o que reduz bastante o tempo de espera. Isso é fundamental na experiência do nosso participante. E a satisfação é demonstrada nesse quadro aqui de medida, né? 93% dos nossos participantes registrou satisfação com o atendimento presencial. 69% registrou satisfação com os serviços credenciados, divididos assim: 84% está satisfeita com a qualidade dos profissionais, 88% tem confiança dos profissionais, porém 52% ainda se ressente de quantidade de profissionais em especialidades. Isso é um objeto de tratamento que a CACI está incentivando, intensificando na busca de expandir ainda, apesar de termos a rede mais ampla das operadoras, a gente ainda tem e precisa ser mais focado em algumas especialidades que têm carência. Por isso, a CACI busca essa melhoria de rede permanentemente, especialmente aqueles 4% da população que reside em cidades que não contam com rede credenciada. 82% de satisfação do atendimento telefônico, que está ligado muito à avaliação da nossa central de atendimento. Na central, que atende 24 horas, 7 dias por semana, tem uma nota de NPS no telefone de 4,67, numa escala de 1 a 5, e no chat, que já é uma alternativa ao telefone, de nota 4,54, numa escala de 1 a 5. No Fale com a CACI, que é um instrumento de primeiro contato, alternativa ao telefone, que está disponível a todos, temos uma nota de 84,1, numa escala de 1 a 100, que é uma nota muito boa e demonstra satisfação com o instrumento de contato. A ideia é que a CACI converge todos esses canais de atendimento para uma única plataforma onde a demanda do nosso participante é tratada de forma completa. No app, que é outro canal importantíssimo da CACI, que é o nosso aplicativo para celular, temos o destaque das nossas notas na loja do Android, no Google Play. Nós somos a segunda operadora melhor classificada, com a nota 4,7. E na loja da Apple Store, o iOS, somos a primeira operadora melhor classificada, com nota 4,8. Então, o nosso aplicativo ele é reconhecidamente eficiente e bem avaliado pelos nossos participantes.
né? E vejam que há uma evolução na avaliação dos nossos participantes. Em 22, a nota no Android era 3,7, evoluiu para 4,7, um crescimento de 27%, e no iOS de 3,1 para 4,8. Então, um crescimento muito forte e com um número de avaliações volumoso, né? Estamos falando aqui de 37 mil avaliações na loja do Android e 18 mil avaliações na loja da Apple Store. Então, não são poucas as avaliações e são muito representativas aqui nessa nota atribuída. Que foi implementado de novas facilidades no aplicativo que repercute nessa avaliação e na qualidade percebida, que é, nós hoje temos o cartão virtual exibido no menu inicial, então no momento em que o nosso participante acessa o aplicativo, ele já tem o cartão de acesso da CACI na sua primeira tela, tem a função de imprimir e compartilhar esse cartão com o prestador de serviço, para que seu atendimento seja facilitado. Foi implantada a acessibilidade para deficientes visuais e auditivos. A biometria para desbloqueio do aplicativo é muito importante, está ligada diretamente também a uma área de segurança do nosso sistema. E disponibilização do demonstrativo do imposto de renda dos últimos 5 anos. Antes, essa informação só era disponível no site da CACI. Hoje, ela está disponível no aplicativo, que a gente sabe que hoje o uso do celular é muito mais massivo do que o próprio computador doméstico ou trabalho. É que o app permite melhor controle para o uso do plano. Uma das funções lá no nosso app é o botão de contestação, de que o nosso participante tem acesso a algum atendimento que ele diverge ou que ele discorda que foi utilizado em seu nome, ele pode ser contestado. E esse tipo de ação gerou uma economia em 2023 de 4 milhões de reais, quando 11.500 participantes contestaram atendimentos que não foram reconhecidos por eles, de 4.500 prestadores, e tiveram essa conta suprimida da cobrança e também reorientados para caso tenha sido constatada uma falha ou um engano, para que não se repita esse tipo de situação. Então, além da contestação ser uma economia real financeira, ela também é utilizada como uma gestão de rede para melhoria do serviço prestado, para se evitar uso indevido. Então, aqui no quadro à direita, nós temos as primeiras situações mais contestadas, que são consulta e consultório em São Paulo, foi o primeiro volume, o maior volume que se observou, consulta e pronto-socorro no Distrito Federal e sessão de psicoterapia individual na Bahia. Então, esses 3 itens foram os mais contestados desse processo aqui discriminado. Segurança. Eu quero falar rapidamente sobre segurança no aplicativo, né? O aplicativo ganhou desbloqueio por reconhecimento facial, aumentando a segurança do uso. O site e o app passam a exigir dupla autenticação. Isso é um fator de segurança importantíssimo que gera maior assertividade e garantia de que é o participante titular ou seu dependente que estão realmente utilizando o sistema. E campanhas de alertas contra fraude e proteção de dados. Isso é um dado importantíssimo que tem afetado a toda a saúde suplementar. O uso indevido dos sistemas, eles precisam ser blindados com situações e campanhas de alerta antifraude e que a proteção dos dados pessoais de todos os nossos participantes, que é importantíssima para a CACI e é sempre objeto de cuidado. Agora eu passo a palavra para o diretor Hugo, que vai abordar o tema econômico-financeiro. Contigo. Olá, bom dia a todos e a todas. É uma satisfação tê-los conosco nessa apresentação. Eu vou discorrer, então, sobre os resultados econômicos financeiros. Mas antes de entrar nos resultados propriamente ditos, eu quero só fazer um esclarecimento acerca de um evento extraordinário ocorrido ao final de 2023 que afetou substancialmente esse resultado,
É importante que eu discorra inicialmente sobre esse evento extraordinário para que a gente compreenda mais facilmente os resultados que serão expostos a seguir, tá? Esse evento que eu comentei, ele se refere ao reconhecimento pelo Banco do Brasil de contribuições patronais devidas à CACI em razão de reclamatórias trabalhistas pagas pelo banco desde 2010. Em 2010, a CACI formalizou um convênio de cooperação técnica com o banco, pelo qual o banco se obrigava a identificar e recolher a CACI contribuições patronais em razão de reclamatórias trabalhistas movidas pelos associados em desfavor do banco. Durante aí mais de uma década, então, até 2021, 2022, né, havia certa controvérsia sobre como esses recolhimentos deveriam ocorrer para a CACI. Uma boa parte, talvez a maioria deles, não foi recolhida. Então, em 2022, foi constituída uma comissão de alto nível, formada por diretores do banco e diretores da CACI, para discutir as premissas de apuração dessas contribuições devidas. Foi constituída uma comissão técnica, né, formada por técnicos da CACI, sobretudo da área financeira, e técnicos do banco também, que durante o ano de 2023 fizeram um escrutínio de mais de 40 mil processos trabalhistas movidos em desfavor do banco aí nesse período aí de 15 anos. Essa comissão identificou que o valor devido, né, dessas contribuições patronais, já corrigido pela taxa Selic durante esse tempo todo, totalizava 337 milhões de reais. Esse valor foi provisionado pelo banco no seu balanço de 2023 e, em consequência disso, a CACI teve que provisionar também esse haver a receber no seu balanço de 2023, seguindo a boa prática contábil. Isso trouxe um efeito extraordinário positivo sobre os resultados da CACI, então é importante que a gente faça esse esclarecimento inicial. Tá? Indo para o resultado propriamente dito. Tá? Essa tabela ela resume, né, os principais indicadores aí, econômicos, financeiros da CACI nos últimos 4 anos. Tá? Vocês podem observar ali que a primeira linha mais importante é do resultado líquido. Né? Nós tivemos um resultado superavitário muito substancial em 2020 e 2021, decorrente sobretudo da pandemia de Covid-21. Né? Nesse período, as pessoas adiaram procedimentos eletivos, consultas, exames, né? Com medo de contraírem Covid nos ambulatórios hospitalares. E em razão desse adiamento, né, desses procedimentos eletivos, né, as despesas assistenciais da CACI caíram substancialmente em relação aos anos anteriores. E isso gerou esse superávit muito substancial, né, de 1,1 bilhão em 2020 e 350 milhões em 2021. Em 2022, no entanto, nós tivemos o que a gente chama de efeito rebote. Né? Aqueles eventos, aqueles procedimentos eletivos que foram adiados durante a pandemia, eles voltaram em 2022, depois com o fim da pandemia, numa maior intensidade, numa maior frequência, a custos mais elevados e muitas vezes mais agravados por efeitos da própria Covid. Isso fez com que as despesas assistenciais subissem abruptamente e nós apresentássemos ao final de 22 um resultado deficitário de 287 milhões. Em 2023, o resultado foi superavitário, pequeno superávit de 20 milhões, mas influenciado positivamente pelo aquele evento extraordinário que eu comentei com vocês, né? O reconhecimento pelo Banco do Brasil das contribuições patronais devidas sobre as reclamatórias trabalhistas. Não fosse esse evento extraordinário, esse reconhecimento das contribuições devidas pelo banco, o resultado de 2023 seria deficitário também. Vou mostrar para vocês adiante, tá? Em relação às receitas, tá? Elas subiram 11,6% em 2023, mas também positivamente influenciadas por esse reconhecimento das contribuições devidas pelo Banco do Brasil. Se não fosse essas contribuições, esse crescimento de receita seria de 6,2%, ou seja, as receitas estão crescendo ordinariamente a patamares inferiores ao crescimento das despesas assistenciais. As despesas assistenciais subiram 6,5% em 2023. Nosso patrimônio líquido evoluiu um pouquinho de forma residual, né? Nós fechamos o ano com um patrimônio de 2 bilhões e 60 milhões, também positivamente influenciado
pelo reconhecimento, né, das contribuições devidas pelo Banco do Brasil. E houve um consumo de reservas, né, da ordem de 10% aproximadamente. Vou mostrar para vocês num slide adiante, né? Ele ocorreu por conta de déficits que a CACI revelou ao longo do ano de 2023, à medida em que a CACI expõe um déficit, né, ela vai fazendo um consumo gradual das suas reservas brutas, né? Fechamos o ano com reservas que totalizam 3 bilhões 358 milhões, mas houve uma redução de quase 10% em relação ao patamar de reservas do ano anterior, tá? Importante lembrar que quando o banco fizer o recolhimento efetivo dessas contribuições patronais, o que deve ocorrer até o final deste semestre, essas reservas serão reconstituídas e elas deverão voltar para um patamar próximo àquele que foi verificado ali em 2022. Tá? Suficiência de ativos garantidores. Tá? Ativos garantidores são exigidos pela ANS, de todos os operadores de saúde, para cobrir provisões técnicas, que também são exigidas pela ANS. Tá? A suficiência é aquilo que excede o mínimo exigido pela ANS, né, para garantir, né, essas provisões técnicas. Né? Então, quando a gente fala ali de uma suficiência de 1 bilhão 325 milhões, significa que as reservas da CACI, elas são superiores ao mínimo exigido pela ANS em 1 bilhão 325 milhões. Tá? Houve uma redução de quase 30% em relação a 2022, mas quando fizer o Banco do Brasil o recolhimento efetivo dessas contribuições patronais devidas, então essa suficiência de ativos garantidores ela deve retornar também para patamares mais próximos daquele verificado no ano anterior. Tá? Seguindo então, né, aí o resultado da CACI mês a mês no ano passado. Né? Vocês podem observar, olha, que na grande maioria dos meses do ano o resultado foi deficitário, em razão dessa elevação das despesas assistenciais, né, num patamar superior à evolução das receitas, né? E houve essa reversão no final do ano, né, um resultado positivo de 356 milhões em dezembro, por conta justamente, sobretudo, do evento extraordinário, do reconhecimento pelo Banco do Brasil das contribuições patronais devidas. E esse movimento, esse resultado positivo de dezembro de 23 é o que permitiu reverter os déficits dos meses anteriores, gerando esse pequeno superávit de 20 milhões. Não fosse esse evento extraordinário das contribuições patronais devidas pelo banco, o resultado de 2023 seria deficitário também, possivelmente superior a 400 milhões de déficit, por conta de um desequilíbrio estrutural no plano associados. Eu vou comentar mais adiante com vocês. Bom, quando a gente analisa aí o índice de sinistralidade é o principal indicador acompanhado pela ANS em todas as operadoras de saúde, tá? Sejam elas privadas ou de autogestão. Vocês podem observar, pelas colunas azuis ali, que são representativas das receitas assistenciais, que as receitas elas têm evoluído. Mas essa evolução ela tem se dado num patamar inferior ao crescimento das despesas assistenciais, que estão ali representadas pelas colunas em verde. Né? Então, houve um desequilíbrio, né, entre receitas e despesas assistenciais em 22 e em 23 também, tá? Justamente por conta dessa elevação das despesas em patamares superiores à evolução das receitas. Né? Isso faz com que o índice de sinistralidade ele fique ali superior a 100%, tá? Indicando déficit operacional. Tá? Para que a CACI tivesse resultado operacional positivo, o índice de sinistralidade teria que ser inferior a 91%, 92%, e ele está batendo lá na casa dos 101%, 102%. Tá? Justamente porque as despesas assistenciais, vocês podem ver pela evolução ali na barra inferior, têm crescido a patamares muito superiores ao crescimento das receitas, né? Importante lembrar, sobretudo no plano associados, né, que as receitas advêm dos salários, né, dos funcionários, né, da ativa e dos aposentados, né? É sempre um percentual. A contribuição pessoal e patronal é um percentual do salário. O salário ele está indexado aos índices oficiais inflacionários, né? INPC e IPCA. Que estão subindo aí na casa aí no ano passado foi de aproximadamente 4%, né?
enquanto a inflação saúde, medida pela FIB, está superior a 8,5%. Né? Por isso que as despesas assistenciais têm crescido a patamares superiores ao crescimento das receitas. Quando a gente olha o índice de sinistralidade por plano de saúde da CACI, é fácil perceber aonde está o desequilíbrio. Tá? Vocês podem perceber ali, olha, pelas colunas à direita, que a sinistralidade do CACI Família, do CACI Essencial e do CACI Vida, que são os planos destinados aos nossos familiares, né? Aos nossos familiares de forma geral, eles têm sinistralidade ali, estão expostas ali em 2023 pela barra rosa, né? Inferior ali a 90%. Tá? Esse índice de sinistralidade significa resultado operacional positivo. E esse resultado operacional positivo dos planos familiares gera uma remuneração para o plano associados que ajuda a atenuar o déficit operacional do plano associados. Vocês podem observar também pela barra rosa ali à esquerda, né? É que a sinistralidade do plano associados em 2023 chegou a 113%, um patamar muito superior àquele que seria necessário para que se revelar o superávit operacional nesse plano. A sinistralidade dele teria que estar inferior a 91%, 92%, e chegou a 113%, tá? Por conta desse desequilíbrio que eu comentei no modelo de custeio. As despesas assistenciais crescem com uma inflação de saúde que é sempre superior, foi em 2023 a 8,5%, enquanto as receitas estão atreladas à remuneração, né, dos funcionários ativos e dos aposentados, que são corrigidos por um índice de inflação oficial na casa dos 4%. Tá? Importante lembrar também que contribui para esse déficit estrutural do plano de associados o fato de que, quando o associado se aposenta, há uma diminuição da renda dele na aposentadoria. E, em função dessa diminuição, também diminuem as contribuições para a CACI, né? Porque elas estão atreladas, né, tanto as pessoais quanto as patronais, né, elas são mensuradas com um percentual em relação ao rendimento do associado, né? Então, isso faz com que haja esse desequilíbrio estrutural no plano de associados decorrente das características do nosso modelo de custeio. Índice de sinistralidade, eu já comentei, o da CACI está muito elevado por conta desse déficit estrutural que vem do plano de associados, tá? É importante que a gente seja transparente em relação a isso, tá? Os planos dos nossos familiares, eles são superavitários, são importantes para a CACI, ajudam na sustentabilidade financeira da operadora e geram remunerações para o plano de associados que ajudam a atenuar esse déficit do plano de associados, tá? Porque é o plano de associados que é o proprietário da marca CACI, da nossa rede de credenciamento. Então, os planos familiares remuneram o plano de associados. É importante que a gente tenha essa clareza, porque quanto mais participantes familiares nós tivermos, né, no CACI Família, no CACI Essencial e no CACI Vida, mais a gente ajuda no custeio também do plano de associados que é remunerado por essa rede que ele possui. Tá? A sinistralidade, como eu comentei, está elevada no plano de associados, ela faz com que a sinistralidade da CACI como um todo esteja acima, né, daquela que é verificada nas demais operadoras de autogestão, que estão ali representadas pelas colunas em verde, e nas demais operadoras do segmento privado, que estão ali representadas pelas colunas em azul. Tá? Então, em relação à sinistralidade, a nossa está muito elevada por conta desse contexto que eu mencionei, do modelo de custeio. Mas em relação a outro índice importante, que é acompanhado pela ANS, que é o índice de eficiência, o índice de eficiência mede a relação entre as despesas administrativas e as receitas operacionais das operadoras. Tá? Quanto menor esse índice, melhor, ou seja, mais eficiente é a operadora. O índice de eficiência da CACI é o melhor do mercado. Tá? Vocês podem observar pela barra lilás ali à direita. Em 2023, nós fechamos com um índice de eficiência de 6,8%. Ele é o menor de todo o mercado, consequentemente o melhor, né? A operadora mais eficiente. Esse índice está bem melhor, bem abaixo daquilo que se observa na média das operadoras de autogestão, estão ali nas colunas em verde, e abaixo, inclusive, da média de eficiência das operadoras de mercado que estão ali representadas pelas colunas em azul. Tá? Então, em relação a esse índice de eficiência, nós estamos muito bem. Tá? Significa dizer que a CACI está controlando bem as suas despesas administrativas e que elas estão em patamares
adequados, gerando essa boa eficiência comparativa com as demais operadoras. Tá? E o último índice ali, o chamado DOP, né, ele é um antigo índice combinado de saúde. Ele leva em consideração as variáveis que estão no índice de sinistralidade e no índice de eficiência. Tá? E aí, quando ele leva em consideração nesse cálculo, né, a nossa sinistralidade, que está muito elevada, então faz com que o nosso índice combinado de saúde também esteja muito elevado, acima de 100%. Acima de 100% significa déficit operacional. Mas vocês podem observar que esse é um desafio não só da CACI, mas também das demais operadoras de saúde. O setor de saúde suplementar, de forma geral, ele está em crise. O desafio dele é grande, né? Então, vocês podem observar, olha, que ali nas demais operadoras de autogestão, a média desse índice combinado está superando 105%, e das operadoras de mercado também está acima dos 100%, né, significando déficit operacional. Então, a realidade é enfrentada não só pela CACI, mas também pelas demais operadoras do segmento de saúde suplementar. Em relação ao capital regulatório, tá? Esse é um indicador importante, nós fizemos uma evolução importante em relação a ele em 2023, e é importante que nós ressaltemos isso, porque esse foi um indicador que determinou aquela intervenção fiscal da ANS lá em 2018, né? E que nós queremos evitar ou afastar ela de qualquer maneira no futuro que venha a ocorrer um desequilíbrio, um momento difícil como aquele que ocorreu no passado recente, tá? Capital regulatório é o capital mínimo exigido pela ANS para o bom funcionamento da operadora. Tá? Até 2022, esse capital mínimo exigido pela ANS, ele era calculado com base na margem de solvência. A margem de solvência levava em consideração o volume de despesas e receitas assistenciais da CACI para cálculo desse patamar mínimo de capital exigido pela ANS para o funcionamento da operadora. Em 2022, esse patamar mínimo chegou ali, vocês podem observar pela linha em verde, claro, né? Em 1.334 bilhões. Esse era o capital mínimo exigido pela ANS em 2022. Tá? De outro lado, na linha azul, está ali representado o capital social ajustado da CACI. Em 2022, era de 1.993 bilhões. A suficiência de capital regulatório é aquilo que excede o mínimo exigido pela ANS. Então, a diferença entre o capital social da CACI e o capital regulatório exigido gera essa suficiência, que em 2022 foi de aproximadamente 660 milhões. Tá? Em 2023, o que nós fizemos? Autorizados formalmente pela ANS, passamos a adotar, para cálculo do capital regulatório, uma metodologia que é denominada CBR, que é o capital baseado em risco. O CBR ela mensura esse capital regulatório exigido de uma maneira muito mais precisa que a margem de solvência, que era a metodologia anterior. Porque ela leva em consideração não só o volume de despesas e receitas assistenciais da CACI, mas também outras variáveis de risco aos quais a CACI está sujeita e, principalmente, as práticas de governança da CACI. Com boas práticas de governança, a gente diminui a exigência de capital regulatório. Apresentamos isso à ANS, a ANS formalmente autorizou e nós passamos a adotar o CBR para cálculo do capital regulatório, fazendo com que essa exigência de capital mínimo caísse em 2023 para 854 milhões. Como nós tivemos ainda em 2023 um superávit, né, de 20 milhões, então o nosso capital social ajustado ele subiu também um pouquinho em relação a 2023, ele chegou a 2 bilhões e 3 milhões. Então, isso fez com que a suficiência, o excedente de capital que nós temos, aumentasse também, quase dobrasse em relação a 2022. Nós chegamos a uma suficiência de 1 bilhão e 150 milhões de reais em 2023. É importante porque isso dá um fôlego maior para a operadora, para ela fazer as melhorias estruturais que precisa para se reequilibrar financeiramente, afastando no curto prazo o risco de eventual questionamento por parte da ANS. Então, é um indicador muito importante esse movimento que nós fizemos em 2023. Em relação às nossas reservas brutas, elas são aí representadas na sua totalidade pelas colunas em azul e pelas colunas à direita nós temos as reservas de cada plano, né? O plano associados aí nas colunas verdes, o plano CACI Família em amarelo, o plano CACI Essencial na rosa e o plano CACI Vida, que é aquele lançado mais recentemente, nas colunas em lilás, tá?
vocês podem observar que, por conta do déficit estrutural do plano associados, tem havido nos últimos anos um consumo gradual das suas reservas. De outro lado, como os planos destinados aos nossos familiares, os nossos demais familiares não dependentes diretos, né? Eles têm se revelado superavitários nos últimos anos, então o volume de reservas dele tem crescido. Né? Cresceu no CACI Família, cresceu no CACI Essencial e tem crescido também no CACI Vida. Tá? Isso é importante para a sustentabilidade financeira da operadora, tá? Por conta daqueles aspectos que eu comentei anteriormente. Importante lembrar também que quando o Banco do Brasil fizer o recolhimento efetivo das contribuições patronais devidas, né, sobre as reclamatórias trabalhistas, aquele volume de reservas financeiras do plano associados, ele deve se recompor e retornar para um patamar mais próximo daquele que foi verificado ali em 2022, tá? Importante mencionar também que as nossas reservas, elas estão muito bem aplicadas, a CACI é conservadora nessas aplicações, nós não investimos em renda variável nem em ativos, em outros ativos de risco, né? Essas reservas, elas estão bem aplicadas, mas em ativos de renda fixa, até para resguardar, né? Os recursos, né, acumulados, né, que são dos nossos associados, mas elas têm rendido uma boa receita financeira, porque o volume de reservas ainda é muito substancial e a taxa Selic, que remunera essas aplicações financeiras, né, ela tem se revelado em patamares elevados, né, nos últimos anos. Né? Então, vou mostrar para vocês, né, olha, a receita financeira que advém das nossas reservas. Né? Em 2022, ela totalizou quase 360 milhões de receitas financeiras, em 2023, 333 milhões, tá? Um volume substancial que ajuda a atenuar o déficit do plano associados. Tá? É importante que essas reservas estejam sempre bem protegidas e gerenciadas, né, em ativos que não sejam de risco, né, para que elas continuem gerando essa remuneração importante como fonte de receita para atenuar o déficit do plano associados. Tá? Bom, e aí, para concluir a minha fala, tá? Um resumo de tudo aquilo que eu falei, né? A manifestação do Conselho Fiscal da CACI, né, que é paritária, tem representantes eleitos pelos associados, representantes indicados pelo Banco do Brasil, a manifestação do Conselho Deliberativo, igualmente, e a manifestação da AMUR, que é a consultoria, a auditoria independente, né, que faz essa avaliação das nossas demonstrações contábeis, né, e de todos os números e resultados que estão sendo expostos nesse relatório anual. Vocês podem perceber pelas manifestações que estão aí dispostas nesse slide, são trechos reproduzidos, né, da íntegra dessas manifestações que estão lá dispostas no relatório anual, que na opinião desses dois órgãos de governança, né, tanto o Conselho Fiscal quanto o Conselho Deliberativo, e também da auditoria independente, esses números apresentados, eles representam com fidelidade a situação patrimonial, econômica e financeira da CACI, e é em relação a isso que ocorrerá a votação do relatório agora nesse mês de maio. Eu concluo assim a minha fala e passo ao De César, né, para ele mencionar aspectos dessa votação do relatório anual que vai ser feita a partir da semana que vem. Muito obrigado, diretor Hugo, muito obrigado, Dailton, muito obrigado, Cláudio Said, aí pelas excelentes explicações, né, de um pouco daquilo que consta no relatório anual e que está disponível para consulta com informações mais detalhadas. Então, essa votação ela vai acontecer a partir da próxima segunda-feira, começa às 9h da manhã, vai até o dia 17 de maio, pelos canais tradicionais aí de votação, né, de todos os processos de votação da CACI. Então, quem é funcionário da ativa do Banco do Brasil pode votar pelo CISDB e todos os demais participantes associados podem votar a partir do app, do site e também do TAA. Tá? O acompanhamento pode ser feito, como disse, o relatório está disponível no site da CACI, no app. Para quem quiser também pegar mais detalhes, se ele está lá à disposição, pode ser consultado. E alguma dúvida também, além adicional, pode ser solicitada através de um e-mail enviado para o e-mail relatório anual@caci.com.br.
Então, qualquer dúvida aí, a equipe CACI estará à disposição para esclarecer. Bom, terminada essa parte da apresentação, vamos dar uma passada agora aqui nas perguntas que estão no chat. Algumas são bem específicas, elas estão sendo respondidas diretamente ali no chat da live. Tem uma primeira aqui, que é do Luiz Bernardo, que ele pergunta se vai estar prevista a clínica CACI para a cidade de Jundiaí. Então, a área que cuida da expansão da APS está informando aqui que já conta hoje, né, com a oferta de atenção primária por meio remoto da telesaúde APS e prevê a implementação de uma clínica CACI parceira para atendimento presencial aos participantes naquela localidade. Então, tá bom, Luiz Bernardo, obrigado pela pergunta. Tem uma outra também que é sobre a plataforma de telenutrição da CACI, mas também já foi divulgada a resposta aí no próprio chat. E tem uma terceira que chegou aqui agora, que é da Amanda. Ela diz assim, a CACI tem vários programas de saúde, Plena Idade, Viva Coração, etc. Eu gostaria de saber a efetividade desses programas. As pessoas cadastradas nesses programas melhoraram sua condição de saúde? Não sei se o presidente quer comentar sobre isso. Posso comentar também sobre o aspecto financeiro, tá? Que é um indicador importante. Eu vou começar a comentar e o presidente, se desejar, me complementa. Desculpa, né? Parece que o presidente tem um pequeno problema de sinal lá, então se você puder conduzir, por favor. Então vamos lá, né, senhor? Nós fazemos uma avaliação sistemática dos resultados desse programa. Essa avaliação mensura não só os aspectos assistenciais, mas também os econômico-financeiros. Tá? Então, em relação aos econômicos financeiros, por exemplo, né, um dos indicadores ou das avaliações que fazemos é o seguinte, olha, a comparação da média de despesas assistenciais dos participantes que estão sistematicamente acompanhados por esses programas, comparativamente aos participantes com as mesmas características que não estão acompanhados por esses programas. Tá? E as despesas assistenciais daqueles que estão sendo sistematicamente acompanhados e aderiram a esses programas e vêm com frequência, né, as consultas e demais procedimentos que estão definidos no protocolo de cada programa desse, tem despesas assistenciais que chegam a ser 20%, 25%, às vezes 30% menores do que a média dos participantes que não estão atendidos, acompanhados de forma sistemática por esses programas. Então, um indicador importante, né, que denota, né, que comprova, né, que esses programas são eficientes e ajudam a controlar, né, as despesas financeiras. Né? Do ponto de vista assistencial, a mesma coisa. Por que as despesas financeiras desses participantes que estão bem acompanhados, elas são inferiores aos demais? Justamente porque, do ponto de vista assistencial, eles demandam, uma vez acompanhados e fazendo os acompanhamentos, os exames clínicos, né, mostra que o caráter preventivo desses programas ajuda a atenuar, a diminuir o risco de internação e de outras complicações que representam muito custo assistencial para a CACI. Tá? Então, esses programas, né, resumindo, né, têm uma contribuição importante para dar mais longevidade, melhor qualidade de vida, melhor saúde aos nossos participantes e isso, por conseguinte, gera menor custo assistencial. Muito obrigado, diretor Hugo, pelos esclarecimentos. Nós não temos agora nenhuma nova pergunta aqui no chat. Eu queria lembrar que essa live ela está sendo gravada e será disponibilizada através dos canais de publicação da CACI, né? Fica disponível no YouTube. Então, se alguém depois quiser também rever alguma informação que foi dada aqui, fica à vontade. Como nós não temos mais nenhuma pergunta... Eu tô vendo aqui, Décio, uma pergunta sobre PCD, né? Gostaria de saber quantos são os PCDs com deficiência intelectual diferente de autismo, tá? Acho que é a Sandra que pergunta, não é isso? Eu não tenho, Sandra, esse número aqui exato para você, mas nós vamos levantar e repassar aqui pelo chat. Eu posso adiantar o seguinte, hoje na população aí de quase 850 mil vidas que são atendidas pela CACI, nós temos 8.500 que se declaram pessoas com deficiência
Desses 8.500, mais ou menos a metade diagnosticada com TEA, tá? Então, daquele restante, né, mais ou menos 4.000, 4.500, né, uma parte é de deficiência intelectual diferente de autismo. Eu não tenho um número exato aqui para te dar, mas a nossa equipe aqui vai levantar e vai repassar pelo chat para você. Perfeito. Inclusive, ela já nos passou o e-mail, então os dados mais detalhados serão encaminhados para ela em breve, né? Nós temos uma nova pergunta que entrou agora. Não sei se o diretor Hugo pode comentar sobre ela, e fala sobre demandas trabalhistas. Pois não. Qual o valor que os associados terão que pagar? Qual a forma de cobrança e parcelamento, né? E esses colegas já foram avisados? Não, esses colegas não foram avisados, porque não temos ainda um valor exato dessas contribuições pessoais devidas, tá? É só quando o Banco do Brasil fizer o repasse efetivo das contribuições patronais que ele já reconheceu como devidas, né? É que nós faremos, né? Teremos condição de fazer a apuração, definir em faixas específicas, né? Os montantes devidos de contribuições pessoais, para sim comunicar aos nossos associados, né? Juntamente com toda uma facilidade, um plano de quitação dessas contribuições. Beleza, show de bola. Com parcelamento, né, para que todo mundo tenha condição de fazer isso com tranquilidade, sem afetar ou prejudicar substancialmente o seu rendimento mensal, tá? Nós já desenvolvemos internamente uma plataforma de autoatendimento. Essas contribuições devidas, quando forem devidamente apuradas, elas serão todas estratificadas lá, com acesso online para todos os associados, e lá ele poderá escolher a forma, a condição de pagamento, o parcelamento dentro da sua condição, para que não haja nenhum desequilíbrio, nenhuma oneração em demasia. Tá? Doutor Hugo, eu acho que vou continuar com a palavra contigo, porque chegou mais uma agora, também da área financeira, que diz assim: como encontrar um equilíbrio maior na sinistralidade com a arrecadação? Tem várias estratégias que são utilizadas, tá? A CACI tem se valido delas, né, para conter essa curva de crescimento. Tá? Assim, primeiro, assim, renegociação de contratos com novos modelos de remuneração aos nossos prestadores. Tá? Então, assim, tem modelos de remuneração que são mais modernos, né, baseados no que a gente chama de empacotamento de despesas, né, que fazem com que a gente, nessas negociações que fazemos anualmente com os nossos prestadores, consigamos conter um pouco essa curva de crescimento de despesa assistencial. Outro aspecto importante, tá? Nós criamos aqui na CACI uma área de analytics, tá? Com inteligência e modelos matemáticos, identifica de forma sistemática desvios. Quando a gente percebe que um determinado prestador está aumentando de forma consistente o seu faturamento em relação à CACI, nesse ou naquele termo ou procedimento, a gente já faz um olhar específico, uma análise sobre aquilo que está acontecendo com aquele prestador, e uma vez identificado o desvio, a CACI pede a comprovação de tudo. Se não for comprovado, faz a glosa ou exige a devolução, e até no limite, se identificado algum comportamento inadequado, nós descredenciamos o prestador. Aquele prestador que tem um comportamento ético duvidoso em relação à caixa da operadora, nós não precisamos conviver com ele. Não devemos conviver com ele. Mesmo que a assistência prestada seja boa. Porque tem uma questão que é de premissa, que é uma questão ética. Tá? Então, quando a gente identifica esses desvios, né, se é um problema de conduta, um problema ético, a gente, além de reverter a despesa, a gente descredencia o prestador. É um outro movimento importante que a gente tem feito. O combate à fraude, desses desvios. Então, é todo um esforço conjunto, né, que tem sido feito de renegociação de contratos para conter essa curva de crescimento das despesas assistenciais. Muito bem, essa última pergunta ela foi feita pelo... Pois não, presidente. Eu queria dar complementar um pouco aí. Primeiro, pedir desculpas porque perdi a conexão e tive que mudar de posição aqui. Eu queria completar, porque essa pergunta é fundamental, né? Essa pergunta é fundamental. O que é que a gente vai fazer para reequilibrar? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o plano de associados,
ele tem um ciclo diferente do que os planos de mercado tradicionais, que a gente vê aí, Amil, Unimed, Bradesco Saúde, etc. Anualmente, o que se faz? Todos fazem isso. Calcula a projeção de despesa, cálculo atuarial, e faz correções nas mensalidades para compensar os possíveis aumentos de despesa. Os possíveis que se repetem todo ano, na verdade. Né? Então, é um mecanismo de reajuste de mensalidade para compensar os aumentos. Muitos. Mexe lá no filme. E ele se exauriu por uma razão. Porque anualmente hospitais, clínicas e profissionais de saúde, área de saúde repassam o custo da sua ineficiência para as operadoras e as operadoras repassam para os participantes, aumentando o valor da contribuição. E se exauriu por quê? Porque as famílias não aguentam mais tanto aumento na mensalidade de plano de saúde. Essa crise é geral, é sistêmica. Tá? A CACI utiliza esse modelo com os planos CACI Família. Eles são superavitários. A gente consegue administrar nossas despesas melhor que outras operadoras. E conceder reajuste e continuar superavitário no CACI Família Essencial e Vida. Mas no plano de associados a gente não consegue usar esse mecanismo, porque o ciclo é diferente. O ciclo do plano de associados é um ciclo plurianual. A gente faz reforma de estatuto para mudar o modelo de custeio. Tá? E, no primeiro momento, quando o modelo de custeio novo é implementado, aumenta as contribuições, nós temos um período de acumulação de reserva. Receitas maior que a despesa. A gente acumula reservas. A gente já sabe que lá na frente vai acontecer um desequilíbrio. Por quê? Porque a despesa de saúde cresce 18% ao ano, em média, 18%, 17%, e a receita do plano de associado cresce de acordo com a alteração de salário, é 3%, 4%, 5%. Então, naturalmente, a receita crescendo bem menos que a despesa, uma hora as curvas vão se encontrar. E aí inicia um período de consumo de reserva. Tá? Nós estamos nesse período de consumo de reserva. O diretor Hugo mostrou aí muito bem. Tá? E nós entramos rapidamente nesse período de consumo de reserva, porque quando fizemos a reforma estatutária de 2019, nós estávamos com um desequilíbrio de quase R$1 bilhão. O recurso que entrou naquele momento serviu para cobrir um déficit que já existia. Tá? Temos um período mais curto que os anteriores. Além disso, tinha até 2020, até final de 2021, tinha a taxa de administração que o banco pagava e que acabou em dezembro de 2021. A receita caiu. Em lugar da receita crescer, a receita do plano de associados caiu porque deixamos de receber a taxa de administração. Tá? Então, esse ciclo é diferente. Tá? O Hugo falou muito bem, renegociação, e aí se trata da gente enxergar onde é que nós podemos melhorar a negociação com os hospitais para CACI, o controle de fraudes, excessos e más condutas por meio de inteligência artificial que permite enxergar, detectar e corrigir, e aí falamos de prestador de serviço, falamos de associado também. Eu vou dizer uma coisa para vocês sem revelar nomes. Nós temos um caso de uma associada com fraude na CACI, que foi detectado R$160 mil aproximadamente. O processo já foi aberto, já se encerrou na CACI, e como se trata de funcionário da ativa, está no Banco do Brasil. Porque o nosso estatuto diz que funcionário da ativa a gente tem que encaminhar para o Banco do Brasil o caso. Tá? Provavelmente os desdobramentos serão bem desfavoráveis para o nosso colega que cometeu esses excessos em relação à CACI. Então, nós temos hoje um sistema muito potente de detecção de desvios de conduta e vamos utilizá-lo e aplicar sempre
que identificado, né, as medidas necessárias para corrigir. E, em terceiro lugar, a atenção primária à saúde, que é um investimento que a gente está fazendo, porque 2/3 aproximadamente das situações podem ser tratadas na atenção primária. E hoje todo o sistema de saúde no Brasil tem muita coisa que poderia ser resolvida na atenção primária, que tem custo mais baixo e efetividade comprovada, tá sendo encaminhado para o secundário e terciário. Porque aos prestadores de serviço interessa internar, interessa fazer exame desnecessário, tá? E exame desnecessário só interessa para eles, não interessa nem para nós, CACI, e nem para o associado, tá? A gente fazer exame desnecessário é um risco para a saúde, a gente já sabe disso. Então, a gente está investindo na atenção primária para ter um resultado de longo prazo e reduzir os excessos na área de saúde. Vou dar um dado para vocês, que não é um dado da CACI, é um dado de mercado, é um dado da FENA Saúde. 30% do que se gasta com saúde suplementar no Brasil é considerado desperdício. Está aí internações indevidas, está aí exames indevidos, está aí erros médicos, está aí fraude propriamente dita, tá? 30%. Então, se a gente conseguir, usando a inteligência artificial, a gente conseguir evitar a parte desse desperdício, que é sistêmico, é para todo o sistema de saúde, a gente consegue fôlego para que o programa de atenção primária avance e a gente consiga reverter essa situação no futuro, tá? A base disso, do programa de atenção primária, teve a pergunta aí sobre o programa de saúde, eu não estava na hora, mas a base disso é a implantação de linhas de cuidado de atenção à saúde com base em estudos populacionais. É isso que a CACI está fazendo, tá? Construir modelos de avaliação do impacto de cada ação de saúde que a gente está fazendo, a gente está trabalhando nisso, baseado em dados da população, tá? Focando em grupos que mereçam mais atenção. Lembram lá que na minha apresentação citei diabéticos, citei dislipidemia, né? Focando nesses grupos para ter melhor controle do que acontece e ter controle individualizado da atenção a cada associado nosso. É isso que a gente está fazendo em linhas gerais. Muito bem. Bom, essa pergunta ela sempre fez. Se eu puder só fazer um complemento, né, ao presidente, né? É só para dar um exemplo de como é importante essa estratégia de expansão da atenção primária à saúde através das clínicas CIS, tá? Nós fizemos, como foi apresentado no início, né, a relocalização e reforma de 2 clínicas CIS, a Fortaleza e a Brasília. Agora, ainda este mês, né, tem reinauguração de mais 4, Copacabana, São Paulo, São Luís, Belém. Depois tem Maceió, não vou me lembrar de todas, ao longo do segundo semestre, Salvador, Porto Alegre, Recife, João Pessoa. Então, tem todo um cronograma de relocalização e ou reforma dessas clínicas CIS, para que todas elas tenham uma nova estrutura ampliada com essas especialidades médicas que foram comentadas no início, né? E um ambiente adequado, acolhedor, para prestar melhor atendimento aos nossos associados. Aqui em Brasília, por exemplo, isso já tem dado resultado muito significativo, tá? A Clínica CIS Brasília, ela faz, em média, 170, 180 atendimentos por dia. Aos sábados, está funcionando em regime piloto até as 14 horas, são 70, 80 atendimentos por sábado, a um custo médio de R$ 121 por atendimento. O custo médio de um atendimento na nossa rede credenciada, ele passa de R$ 550 aqui em Brasília, justamente por conta de muitas vezes esses exames e essas internações que são autogeradas pelos ambulatórios hospitalares, na grande maioria das vezes sem necessidade. Então, quando a gente expande a atenção primária, reforça as clínicas CIS para prestar um melhor atendimento e traz o nosso participante voluntariamente para o atendimento dos nossos serviços próprios, nós estamos ao mesmo tempo prestando uma melhor assistência a um custo muito menor do que aquele que se verifica na rede credenciada. Então, é um outro passo ou estratégia importante para essa sustentabilidade que nós precisamos. Obrigado, diretor Hugo.
Essa pergunta ela foi feita pelo Adelmo, de São Paulo, a anterior sobre a demanda trabalhista foi o Ed Wilson, só para registrar aqui. E eu gostaria de emendar com essa pergunta uma outra do Sérgio Faraco, que tem muito a ver com isso que está sendo comentado agora. O descasamento entre os índices de evolução da receita operacional e da despesa operacional é estrutural e crescente. A CACI já estuda alterações no modelo de custeio ou vai repetir os erros do passado de esperar chegar à situação grave? Eu vou comentar. Vai, depois eu faço. Talvez nós falemos a mesma coisa, né? Assim, ó, é só para esclarecer, assim, olha, que o modelo de custeio, ele não é definido, determinado ou modificado pela CACI, né? Quem define modelo de custeio são os patrocinadores da CACI. O Banco do Brasil de um lado e os nossos associados de outro. A CACI é só um instrumento que ajuda, apoia essa discussão, tá? É só importante fazer esse esclarecimento, né? Inicial, presidente, né? Não sei se é isso que você queria comentar. Não, eu vou pegar essa parte, não vou entrar, vou pegar outra linha. Primeiro, responder aí o nosso... Quem fez a pergunta, de César? Foi o Sérgio Faraco. O Faraco. Tudo bem, Faraco? Como vai você? Grande abraço. Objetivamente, a questão que você colocou com muita clareza. Não, a CACI não cometerá erros do passado de não trabalhar para que a discussão de custeio aconteça no tempo certo. Tá? O que aconteceu é que com os movimentos do ano passado e o resultado que nós apresentamos, muito bem feitas as ressalvas pelo diretor Hugo, que não se tratam que se trataram de efeitos não recorrentes que fizeram esse resultado que nós estamos apresentando agora, né? Feita essa ressalva, esse resultado nos permitiu prolongar o momento de esgotamento da reserva aí pelo menos quase um ano, tá? Então a gente ganhou um fôlego que não tinha no ano passado. Nós revertemos, apesar de efeitos não recorrentes, nós revertemos um resultado significativamente projetado para ser negativo para um resultado positivo, feitas as ressalvas que o diretor Hugo fez, que eu reforço. Tá? Então, nós não cometeremos esse erro. Também, observando o que disse o diretor Hugo, não é a CACI quem discute modelo de custeio, é associado com... são as representações dos associados com o Banco do Brasil, né? Mas acredito que você se referiu a isso, porque você conhece muito bem a estrutura da CACI, é a CACI quem provoca. Tá? E a CACI, nesse sentido, é que eu respondo, a CACI não cometerá os mesmos erros. Fará a provocação, já vem fazendo, já mencionamos isso com o banco e vamos reforçar. E tenha certeza, não acontecerá o que aconteceu em 2019, quando a discussão foi acontecer, como diz o ditado, na bacia das almas, né? Já a gente sem fôlego nenhum, com intervenção, com decretação pela ANS do regime de direção fiscal. Isso não vai acontecer agora, porque a gente vai ser bastante diligente a esse respeito. É um espaço difícil de negociação, sendo muito realista, porque o banco fez incluir no relatório, no Estatuto de 2007, tá? A menção aos 4,5%, que a contribuição do banco se limitaria a tanto. Você, Faraco, negociou, participou das conversas em 2019, sabe o quanto o banco ficou pé em cima disso, que só contribuiria com os 4,5%. É possível que alguém no banco venha com essa proposição agora, mas cabe a nós fazermos o convencimento e derrubar, porque só há sentido em aumentar a contribuição do associado se aumentar a do banco também. Né? E tem um fator novo. Nessa semana tivemos aí uma resolução da CGPA admitindo que as operadoras de autogestão, as operadoras de empresas ligadas aos governos podem ir além daqueles 50% de contribuição
está mencionado no passado, inclusive pela CGPA 23. Então, o ambiente político se modificou, tá? E nesse ambiente político a gente talvez consiga espaço para esse debate. Tá? Nós pretendemos provocá-lo e fazê-lo acontecer, tá? No mais tardar, no início do segundo semestre de 2024, agora. E fazemos isso, conseguimos fazer isso porque, repito, o resultado do ano passado, ainda que baseado em efeitos não recorrentes, não só em efeitos não recorrentes, tivemos alguns resultados positivos, o diretor Hugo mencionou na apresentação dele, como a gente ter conseguido trazer o índice de aumento da despesa para um patamar mais suportável do que foi nos anos anteriores. Então, com base nisso, a gente ganhou um fôlego e está seguro com iniciar essa discussão no segundo semestre de 2024, a gente consegue fazê-la acontecer no tempo certo. Agradeço a sua pergunta e acho ela extremamente pertinente para o momento. Perfeito. Ele complementa aqui, a CACI tem que propor. Sim, a CACI tem que provocar. Tá? A CACI tem que provocar. A CACI já fez 2 cartas para o Banco do Brasil e para a Comissão de Empresa. A primeira em novembro de 2022, a segunda em fevereiro de 2023. Já tem 2 cartas feitas. E nós faremos uma terceira provocação agora, não só formalmente, como também no espaço de atuação política, discutindo com os decisores do Banco do Brasil e das entidades. Tudo que está sendo dito aqui, isso é importante dizer para todos os associados, tudo que está sendo falado aqui tem sido conversado sistematicamente com as entidades que participam da mesa de negociação e com os representantes do Banco do Brasil. Nada do que está sendo dito aqui deixou de ser conversado com eles. O banco já espera, assim como as entidades já esperam, que a gente faça a provocação. O momento nos permite que a gente faça um debate bem mais estruturado do que o que foi feito em 2018 e 2019. Ok. Tem uma aqui também ainda na linha financeira, que eu acho que seria mais para o diretor Hugo, que o Ed Wilson também faz mais uma pergunta e diz o seguinte: pelo que me lembro, as aplicações financeiras em 2022 renderam acima de 100% CDI, mas em 2023 renderam abaixo de 100%. Qual o justificativo? Está correta a sua percepção, tá num dos slides. Se eu não me engano, em 2022 ela teve a 104% do CDI e agora em 2023, 98,2% do CDI. Decorre de um movimento de mercado, tá? Eu não sei se vocês se recordam, mas em 2023, no início do ano, né, nós tivemos alguns movimentos importantes ali. Primeiro, a questão da fraude contábil lá nas Americanas. Ela tinha muitos papéis no mercado, né, debêntures, ações. Depois, em seguida, né, uma nova recuperação judicial da Oi, depois uma da Light, né, foi um conjunto de recuperações judiciais e de problemas que ocorreram no mercado no primeiro quadrimestre de 23 e que contaminaram todo o mercado, em especial os papéis do setor de varejo, tá? O mercado ficou com um mau humor em razão desse movimento, e isso fez com que a rentabilidade, a precificação de alguns desses papéis reduzisse, e isso afeta os fundos de forma geral, negativamente, tá? Então, mesmo a CACI tendo pouquíssimas posições, né, nessas empresas que eu comentei, comparativamente com o volume total de papéis da CACI, isso é gerenciado pela BB Asset do Banco do Brasil. Houve uma contaminação geral, né, na precificação de outros papéis, fazendo com que a rentabilidade fosse inferior a 2022 por conta desse movimento. Isso aconteceu no primeiro quadrimestre de 23, mas esse problema ele é carregado, né,
ao longo do ano, né? E a gente não conseguiu recuperar, né, os 100%, ou acima de 100% do CDI, até o final do ano, né? Mas já no último trimestre de 2023, a rentabilidade já passou de 102%, 103%, né, de tal maneira que esse movimento ruim que aconteceu em 2023 já está superado, e a gente espera que em 2024 a rentabilidade retorne para aquele patamar de 22% acima dos 102%. Muito bem. O detalhe aí, só para complementar, não é que a CACI faça aplicações em papéis de risco, em papéis diretamente de empresa, não. A CACI aplica por meio de fundos, a maior parte junto ao Banco do Brasil, a BB Asset, tá? Temos alguma coisa na Copperforte também, de forma muito bem estruturada, com uma política muito bem definida, vigiada por um comitê financeiro que conta com eleitos e indicados do banco de forma muito rigorosa, cuidadosa, tá? O efeito aí foi o efeito de Americanas, foi um efeito que aconteceu sobre todo o mercado, influencia tudo, não é papéis diretamente das Americanas, não. Muito bem lembrado, Cláudia, só reforçando, né, CACI tem todos os seus investimentos em renda fixa, tá? Uma parte pequena em renda fixa do mercado privado, a maioria em títulos públicos, tá? Mas como o Cláudio falou, esse movimento das Americanas, da Oi e da Light, né, acabam afetando inclusive a renda fixa, né? Tem mais uma do Adelmo, que ele diz o seguinte: a questão dos neurodivergentes por conta dos processos iniciados pelo BB, como podemos imaginar a questão das despesas que irão aumentar? O BB fará um aporte maior para esse agrupamento ou somente solidariamente todos iremos contribuir? Essa resposta não dá para dá-la agora com muita assertividade, Adelmo, porque a gente está construindo ainda como nós vamos trabalhar e o próprio banco como ele vai trabalhar com isso. Mas a esse respeito, posso dizer que nós estamos muito diligentes na administração daquilo que é competência do Banco do Brasil remunerar a CACI e do que virá a ser competência dele remunerar a CACI por força de novos programas como esse dos neurodivergentes. Com o Banco do Brasil sobre Economos, bancos incorporados, tá? Porque existe um grupamento de pessoas que veio para o banco, não veio para a CACI. E nos interessa que venha, desde que adotados os cuidados necessários em relação ao impacto que poderão vir a causar. A CACI não pode assumir nenhuma responsabilidade, tá? Sobre grupamentos novos de bancos adquiridos pelo Banco do Brasil. Tá? Se tiver algum impacto, o banco tem que aportar o valor. Isso está sendo discutido e observado, e isso valerá para qualquer movimento que a gente fizer com o Banco do Brasil. Tá? Algumas coisas que aconteceram no passado, como a questão das demandas trabalhistas, tá? Como uma questão lá de trás, ainda do governo Fernando Henrique, quando o banco deixou de contribuir o banco deixou de contribuir com 4,5% para os pós-98 e contribuía só com 3%. Isso foi lá em 98, tá? E já foi corrigido desde 2007. Tá? Isso não deve acontecer de novo na CACI, tá? Porque a gente está muito empenhado em controlar tudo que a gente recebe do Banco do Brasil de acordo com o que está no estatuto e com os convênios realizados. E assim será. Muito bem. Nós já estamos aqui praticamente no horário para encerrarmos. Antes disso, chegou mais uma pergunta que eu vou passar para o Dailton e também informar que tem várias outras que estão aqui que estão sendo respondidas diretamente no chat, né? E aquelas que são mais técnicas, que precisam ter um número mais detalhado, está pedindo aí que informe o e-mail
informando o e-mail, nós enviaremos a resposta individualmente depois. Ailton, estão perguntando aqui a Socorro Dantas, de João Pessoa, na Paraíba. Qual a previsão para o Cassi Vida e Cassi Essencial sejam estendidos para todo o Brasil? Bom dia, Socorro. Bem, respondendo pelo Cassi Essencial, o Cassi Essencial já tem cobertura nacional, ele pode ser contratado em qualquer local e ele já atende a todo o país, né? O Cassi Vida, que é um plano regional, ele ele é precedido de um estudo e de a Cassi encontrar um parceiro, porque ele tem uma característica bem diferente dos outros produtos da Cassi. Ele é um plano verticalizado com um único parceiro hospitalar, que atende mais de 90% das demandas, e cada localidade tem essa análise. Por enquanto, a gente tem para 24 uma previsão de análise de algumas localidades, mas ainda não temos nenhuma previsão de lançar o Cassi Vida esse ano, né? Mas o essencial, ele já tem a cobertura nacional, pode ser contratado em qualquer localidade do país. Muito obrigado, Ailton. Então, nesse momento, eu queria ver se algum dos diretores, do presidente, quer fazer alguma palavra final, aí para nós já partirmos para o encerramento desta live. Ailton, algum comentário? Eu quero agradecer aqui a nossa audiência e a oportunidade de prestar os esclarecimentos para todos os nossos associados. E continuamos à disposição. Estou aqui representando o diretor Flash, cujo mandato se encerra no dia 31 de maio. E, a partir de 3 de junho, a Cassi conta com a nova governança, nova formação de governança. Bem, diretor Hugo, algum comentário? Só agradecer a todos, né, a participação e reiterar, né, a nossa disposição, sempre atendê-los, esclarecer as eventuais dúvidas, né, e contribuir para a melhoria da assistência prestada e da sustentabilidade da operadora. Obrigado, um abraço a todos. Muito bem, então vou passar para o presidente fazer o encerramento, reforçando então que a votação vai do dia 16 a 17 de maio, né? Dia 6 a 17 de maio, nos canais aí que estão disponíveis de votação normais da Cassi, e o relatório está disponível e publicado também no site da Cassi, e fica o e-mail que nós divulgamos também, para se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão mais específica, pode encaminhar. E as respostas, as perguntas, eventuais perguntas que ainda não foram respondidas, ou elas estão sendo respondidas diretamente no chat, ou nós enviaremos aquilo que é mais técnico, que precisa de alguma informação mais detalhada, nós enviaremos aí individualmente para cada um. Então, muito obrigado a todos e passo então a palavra para o presidente para fazer o encerramento. Obrigado a todos pela presença, por estarem aqui conosco discutindo e conversando sobre a Cassi. Tá? A gente pretende que esse canal seja cada vez mais amplo e que a gente possa construir soluções em conjunto. Eu costumo dizer que a Cassi é uma construção do coletivo. Nós não podemos individualizar a gestão da Cassi em nenhum momento. Ninguém é Cassi sozinho. Ou somos todos, ou não somos. É difícil fazer o debate. Vejam que a presença de pessoas aqui é bem inferior ao que poderia ser, que há pouca disponibilidade para o debate, e também que às vezes a gente não consegue fazer o nosso chamamento chegar às bases. Mas o fato é que ninguém construiu a Cassi sozinho e nunca ninguém conseguirá construir a Cassi sozinho, né? Ou salvá-la, ou remediá-la, ou torná-la cada dia mais sustentável. É uma construção do coletivo. Né? Nós temos aqui nessa sala pessoas que já passaram pela gestão da Cassi, que talvez um dia voltarão, pessoas que um dia participarão da gestão da Cassi. Nós vamos ter uma troca de dirigentes agora em maio, de 2 em 2 anos a gente tem renovação. Esse é o espaço da Cassi, ele tem o seu valor, a sua efetividade, e a nós
dirigentes que estamos no momento ocupando cargos na CACI, nos cabe abrir as portas, trazer os associados cada vez mais para dentro, cada vez mais participativos, para que essa construção se torne cada vez mais uma produção do coletivo e não do indivíduo. Um bom dia a todos, bom trabalho. Peço que nos ajudem com a divulgação da votação. É importante que seja expressiva a quantidade de pessoas a votarem no relatório, porque essa participação social ela é um motor que move, que segura e que sustenta a CACI. Bom dia a todos.